Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gerson Patrocínio, sou presbítero, também assistente social, mergulhador profissional, professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, também integração discipulado e escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Vamos para a nossa lição da EBD, CPAD, lição de número 3 para 20 de outubro de 2024. Tema da nossa lição. Qual é o tema da nossa lição para esse dia, para 20 de outubro? As promessas de Deus para a igreja. Então, tema desse estudo amanhã, as promessas de Deus para a igreja. Ou seja, na semana passada, nós estudamos, no caso, a lição, as promessas de Deus para Israel. Hoje, nós vamos estudar as promessas de Deus para a igreja, ok? Então, as promessas de Deus para a igreja. Vamos lá, o textuário diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem foi que edificou a igreja? Onde se originou a igreja atual? E por que ela nasceu? Ela se originou em Jesus Cristo, ela se originou no cristianismo, mas foi algo que veio do nada, foi algo que um homem veio e idealizou e implantou. Não. A Igreja de Cristo, ela foi idealizada desde o Antigo Testamento, desde sempre, Então, o que nós vivenciamos hoje como cristão, como igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, foi o próprio Cristo que edificou a igreja. Então, quando nós vemos a igreja nos dias atuais, é algo que já estava, obviamente, premeditado desde ali do Antigo Testamento, desde o início, desde Gênesis, nós vemos isso aí escrito, ok? Você vai ver isso lá, Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver isso também, Gênesis também, logo ali, capítulo 12, no caso, de Gênesis também, onde Deus ele fala para Abraão que em ti será bendita todas as nações. Então, Deus já estava prevendo alcançar, obviamente, toda a população desse planeta, antes mesmo dela existir, Mas não, ou melhor, assim, não existia a população que nós temos hoje, no tempo de Jesus, quando Deus iniciou todo esse planeta aqui, Então, naquele período, Deus já havia profetizado o que nós estamos vivenciando hoje, O cristianismo, o alcance das nações, já tinha uma promessa que Deus fez para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias, no caso, do mundo, Então, nós vemos aí a premeditação da palavra de Deus, ou seja, já estava prevendo isso aí, já estava organizado, já estava dentro do coração de Deus, alcançar todas as famílias da parte da terra, que seria parte aí do corpo de Cristo, não é isso? Então vamos lá, verdade prática diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessa de vida eterna, de poder, glorificação final do nosso corpo. Então, é interessante você guardar essas promessas. Na verdade, essa verdade prática aqui, ela sintetiza esta lição, Então, Deus edificou a igreja. Nós vemos aqui, vamos lá, as promessas de Deus para a igreja. Nós vamos estudar as promessas de Deus para a igreja. Nós vemos aqui no textuário que Deus foi aqui, ou melhor, Jesus foi aquele que edificou a igreja, a promessa de Deus de edificar a igreja. E nós vemos aqui a verdade prática que diz que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. E vai dizer quais são essas promessas. Deus já havia idealizado a ideia de construir a igreja. Depois Jesus Cristo vai e edifica essa igreja. E Deus, ele dá promessas
para essa igreja, tá? Que promessas são essas? São promessas gloriosas. São promessas de vida eterna, ou seja, nós temos aqui uma promessa de Deus que nós viveremos para sempre com Ele. Tá? As promessas de vida eterna. Nós temos as promessas de poder, né? A igreja de Cristo ela tem poder, uma igreja, né, que foi dado poderes espirituais. E a promessa também da glorificação final do nosso corpo. Nosso corpo, né, físico, esse corpo, essa matéria, ela será transformada em um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo, né, o seu corpo foi glorificado, ok? A semelhança do corpo, do que aconteceu, né, com o Senhor Jesus, ali após a sua morte. Ele foi, terceiro dia ele ressuscitou, mas ele simplesmente não ressuscitou num corpo humano, um corpo comum como o meu, um corpo, como diria o apóstolo Paulo, escreveu lá em Romanos, um corpo animal, vamos dizer assim, né, um corpo físico, né? Mas ele ressuscitou num corpo especial, num corpo glorioso, não num corpo de carne e sangue, um corpo comum, não é verdade? Então vamos lá, comentário, introdução. A introdução diz: a Igreja de Cristo é portadora das promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, olha só, ela foi idealizada por quem? Pelo Pai, pelo próprio Deus que idealizou a igreja. Foi Cristo, aqui na introdução diz que foi Deus que idealizou a igreja. Cristo foi que, no caso, edificou. E a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos algo assim muito fundamental aqui logo nessa introdução. Primeiro, que a igreja é edificada por Deus. Segundo, a igreja, ou melhor, a igreja foi idealizada, primeiro, a igreja foi idealizada por Deus. Segundo, a igreja, ela foi edificada pelo Senhor Jesus e ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. É algo que, na verdade, a gente falamos pouco, irmão, sobre a função e a importância. Eu acredito que nós falamos pouco. Se eu me lembro que na época que eu era novo convertido, a gente falava muito mais no Espírito Santo, nessa terceira pessoa da Trindade, essa pessoa muito especial, essa divindade, esse ser que é tão importante, que é tão fundamental, que atua, né, em nossas vidas diariamente no corpo da igreja. Então, é um ser realmente fundamental, é aquele que guia a igreja. Ele é o Espírito Santo de Deus. E qual é a função dos salvos? Qual é a função da comunidade de Cristo, né? Do povo que é salvo em Jesus, que foi salvo para adorar? Nós temos que servir como uma agência propagadora do Evangelho. A Igreja de Cristo, ou nós como igreja, é interessante isso, né? Que Deus idealizou a igreja, Jesus edificou e o Espírito Santo guia. Nós temos aí a função, todos desempenharam uma função, né? Todos desempenharam um objetivo. Então nós temos objetivo. Nós temos uma função. A Igreja de Cristo, ela é propagadora do Evangelho. Então a gente nunca deve esquecer isso. E parece que, assim, na maioria hoje das igrejas, parece que as pessoas acham a igreja somente, né, é adorar a Deus. E não tá, em poucas igrejas hoje estão atuando como um evangelismo, né? Uma agência propagadora da verdade de Deus, propagadora do Evangelho. Agora a gente está falando do Evangelho, gente. Quando a gente se fala do Evangelho, observe que o Evangelho é a palavra de Deus. É o Evangelho. Então, tem muitas pessoas aí que estão ensinando, que estão pregando, tem muitas igrejas aí que não estão pregando o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. O que nós estamos fazendo hoje com o Evangelho? Nós estamos vendo hoje separações, nós estamos vendo hoje conflitos, nós estamos vendo hoje divisão, nós estamos vendo hoje uma banalização. Realmente, eu não estou falando de uma forma local, mas estou falando de uma forma em geral, tá ok? Ou seja, não estou falando especificamente de uma igreja. Ou seja, dentre a Igreja de Cristo, eu posso dizer que
em sua maioria, o que nós vemos hoje é a banalização do Evangelho. Nós fomos chamados para propagar o Evangelho. Mas como nós vamos propagar o Evangelho? Se infelizmente hoje, eu tenho que constatar com o dia de hoje, gente. Não adianta eu só querer falar aqui coisas bonitas, que a igreja veio para propagar. E aí, o professor tem que ter compromisso. Porque, assim, nós temos que ter compromisso, porque eu não posso chegar para os alunos e só falar coisas boas. Eu não posso ter essa preocupação. Aqui está falando do Evangelho, a gente está falando do Evangelho verdadeiro. Eu não posso querer mascarar uma situação que nós estamos vivendo hoje. Divórcio, separação, tudo isso aí que a igreja, infelizmente, a maioria está vivendo hoje, contradiz a palavra de Deus. Contradiz a palavra de Deus. Assim, quando eu li já, obviamente que eu já li, já estudei toda essa revista, e eu não vejo o autor aqui falando dos contrastes, contrastando com os dias atuais. E eu acho assim que isso você tem que contrastar, porque senão, sabe, as pessoas, eu sei que às vezes as pessoas, principalmente professores, têm que entender que esse contraste é muito importante para você, esse contraste que eu digo, essa contextualização com a realidade hoje, isso é muito importante. Porque senão porque se você não contrastar, não fizer um contraste, ou contextualizar com a situação que nós estamos vivendo hoje, a gente vai continuar vivendo uma utopia, uma mentira, uma farsa, sabe? Estamos vivendo Então é muito importante para o autor ele contrastar ou contextualizar a palavra de Deus, a lição que ele está ministrando, com os dias atuais, com o que está acontecendo, gente. Senão não vai haver para quê? As pessoas não vai haver assim as pessoas vão assistir a lição, olha, bacana, foi legal, gostei da lição e vai embora. Então eu tenho que constatar, porque eu como igreja, eu tenho uma responsabilidade. Você tem a igreja como um corpo de Cristo, como um corpo total de Cristo, né? Você tem a igreja também como uma pessoa individual. Você tem a igreja como, no caso, o corpo de Cristo, que é no plano coletivo, e você tem, que é como um todo, eu, você aí, nós, a igreja, que está lá no Japão, que está nos Estados Unidos, que está aqui espalhada por esse Brasil, norte e sul desse país, mas você tem a igreja, que é coletiva, você tem a igreja individual. E a igreja, tanto coletiva, entre aspas, de individual, ela está trazendo em vez de propagar o evangelho, está, na verdade, trazendo escândalo para o evangelho. Qual é a diferença? A diferença é que o escândalo cria uma má imagem do evangelho, ok? O escândalo, ele traz uma má imagem do evangelho. E traz uma má fama. Enquanto que quando você vive o evangelho de verdade, quando você sabe hoje o evangelho genuíno, verdadeiro, isso atrai, mas o escândalo, ele afasta as pessoas. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, mas passei crente assim, pessoas que são seculares. As pessoas dizem, gente, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com a igreja. E muita gente só vem para a igreja, tá dando mais trabalho agora, entre aspas, para o Espírito Santo converter as pessoas, porque para as pessoas não crentes vir para a igreja, gente, tá complicado. Por quê? Por causa de tantos escândalos que a gente está vendo dentro da igreja. Então, por quê? Os cristãos não estão vivendo o evangelho de verdade. Então, como nós vamos propagar um evangelho de verdade se nós não estamos vivendo? Eu estava conversando com vários, eu trabalho no meio, geralmente o meio que eu trabalho é somente eu ou uma outra pessoa que é evangélica. Então eu converso muito geralmente a gente conversa com essas pessoas, e geralmente essas pessoas sempre têm alguma coisa negativa para falar da igreja. A coisa é muito séria. E aí quando você vê Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando você vê ali a convenção dos irmãos, as primeiras convenções, você vai dizer que a palavra de Deus diz que Deus acrescentava mais e mais à igreja. E vai mostrar que aqueles irmãos, a transformação que aqueles irmãos teve na vida deles foi tão boa, foi tão benéfica, foi tão bem visto
a mudança de comportamento daqueles irmãos que atraía, aquele comportamento daqueles irmãos novos convertidos, atraía a família, atraía todos os familiares, amigos, pessoas vizinhas, via aquelas pessoas transformadas, via a alegria no seu semblante, via que aquele não adulterava mais, via que aquele respeitava, via que aquele tratava melhor seus familiares, via que aqueles tratavam melhor a vizinhança, via que aqueles que se converteram começaram a pedir perdão àqueles que haviam pecado, ou seja, via uma transformação geral na vida daqueles irmãos, e isso aí atraía as pessoas para a igreja, as pessoas se convertiam mais. Então não era só milagre, não é só milagre, a igreja não vive só de milagre, é importante milagre. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos também, no capítulo, logo no início ali, né? Quando você vê o sobrenatural, quando a gente fala de milagres, vamos falar de sobrenatural de Deus para ficar melhor. Quando você vê o sobrenatural de Deus, você observa que esses sobrenaturais que Deus realiza por meio da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, na primeira, que fala a história da igreja primitiva, quando você vê os sobrenaturais de Deus, obviamente que isso era para atrair as pessoas também, não só para fazer o bem, mas servia para atrair as pessoas. Então, Deus ele manifesta o sobrenatural dele de diversas formas. E esse sobrenatural de Deus, ele é muito importante para as pessoas. Quem não gosta de viver o sobrenatural de Deus? Quem não gosta de realizar milagres, de ser instrumentos na mão de Deus? Nós, como diz aqui, logo na introdução, a igreja ela foi feita para ser instrumento de Deus. Isso aí é muito importante. Só que como é que é esse instrumento de Deus? É só o instrumento de Deus através do milagre, os milagres são bons, atraem as pessoas, tudo isso é muito importante, gente. Mas o comportamento, mas a atitude, mas a seriedade com a palavra de Deus, com o evangelho, gente, isso aí é uma das coisas que atrai e é muito fundamental. Hoje você vê, a gente vê pessoas que separam, um exemplo, né, de seus cônjuges, eu fico impressionado, pessoas cristãs que se separam mesmo, de boa, vai lá, se separa, estão contrariando o evangelho, estão propagando o evangelho, não, estão manchando o evangelho, porque isso traz indignação tanto para nós, né, que somos cristãos, que tenta, né, seguir, que se esforça para seguir o evangelho de verdade, a gente está movendo isso. E isso traz indignação para a gente também. E traz indignação também para as pessoas que não são cristãs. Ué, mas ela não era evangélica? Ué, mas ele não era evangélico? Ué, o que aconteceu? Ué, por que tantos cristãos estão se divorciando? E hoje, se você não sabe, se eu não estou enganado, lá no fórum, onde você vê lá na vara de família, tem tantos conflitos, a maioria, boa parte, ou grande parte da maioria, infelizmente, de conflitos é de pessoas evangélicas. A maioria das pessoas que estão se divorciando é de pessoas evangélicas. Esses são dados. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas que se casam, hoje, o mundo secular praticamente é difícil haver um casamento. E hoje, quem mais casa, obviamente, são os cristãos. Por outro lado, você vai ter vários números de divórcio crescente e o número de cristãos está lá aumentando cada vez mais. Isso traz escândalo, gente. Traz escândalo. Quando eu fazia eu estava cursando para ser assistente social, existiu até uma doutora que trabalhava lá no fórum, assistente social, que ela falou para mim que ela estava indignada. Ela estava indignada com os cristãos. Porque os casos que lá de violência, sabe, de truculência, de tanto de coisa, era muito grande entre os evangélicos, entre os homens evangélicos contra as suas esposas. Gente, vamos rever o evangelho de Jesus, né? A sua fé, ela diz respeito ao comprometimento com a palavra de Deus. Não vamos manchar a imagem do evangelho não, pelo amor de Deus. Vamos rever a nossa vida, vamos rever o nosso comportamento, vamos rever a nossa fé, o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Vença a sua carne, viva o evangelho de verdade, sabe? Você vai lá em Gálatas, no capítulo 5, veja lá qual é o fruto do Espírito, se você lá está escrito, gente, não é simplesmente porque a gente tem que entender isso. A palavra de Deus ela tem que contrastar com a minha vida, com a nossa vida. Está ali escrito. Eu tenho que analisar a minha vida e me pautar de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, o que eu tenho que fazer? Se não tiver,
de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que, obviamente, rever isso. Eu tenho a minha parte que eu tenho que me esforçar e tem a parte que eu tenho que pedir a Deus. Se eu sou bruto, se eu sou estúpido, se eu sou ignorante, tem que pensar, cara, Deus não fez eu como igreja para ser dessa forma. Deus fez eu como igreja para ser uma pessoa equilibrada, para ser uma pessoa sensata. Então, eu tenho que constatar, né? Eu tenho que buscar o fruto do Espírito. Quais são a igreja de Cristo? É interessante isso, que Deus ele edifica a igreja e além dele edificar a sua igreja, ele diz como tem que ser essa igreja. Ele vai dizer, eu não posso ser igreja. A igreja, a pessoa que se diz igreja não pode ver de qualquer forma, porque existe uma norma, existe uma conduta, existe um comportamento, existe palavras escritos, mandamentos, ensinos, norteadores na palavra de Deus para nortear a nossa vida, para nos guiar. Nós queremos bênçãos, queremos viver as promessas de Deus, mas, infelizmente, nós não queremos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é muito complicado. Nós estamos vendo hoje a completa banalização da igreja. A igreja que foi feita para ser instrumentos de Deus aqui na face da terra, ela, infelizmente, ela está, na verdade, causando muito escândalo. Isso é muito complicado. Porque aqui está falando, aqui o texto vai dizer, o texto áureo, né, que nós lemos, diz assim, aqui está em Marcos capítulo 16, versículo 18, a última expressão diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, por que nós vemos tantas igrejas destruídas hoje, infelizmente? Por que nós vemos algumas igrejas fechando as portas? Por que nós vemos muitas igrejas em decadência? Por que isso? Aqui está falando, eu edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. É uma igreja edificada, a igreja de Cristo é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. E aqui está falando, a palavra de Deus não pode mentir. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, as portas do inferno não prevalecerão. Ela não pode prevalecer, porque você é igreja, não tem como. O inimigo, ele vencer a igreja, não existe isso. Ah, mas que igreja? Por que essas igrejas fecharam? Porque deixaram de ser igreja. Isso aí é importante. Você vai ser, gente, para você ser igreja, ok? Para ser igreja. Primeiro, para ser igreja, você precisa vivenciar os mandamentos de Cristo. Você precisa vivenciar os ensinamentos de Cristo. Se você não vivenciar, você não é igreja. E aí nós temos várias situações assim de escândalo, de situações decepcionantes, coisas assim terríveis que nós estamos vendo a partir não só de membros, mas também a partir de pessoas que são, no caso aí, por exemplo, líderes. Nós vemos hoje, por exemplo, inúmeras situações, pessoas pastores, por exemplo, tem pastores que entendem que a igreja tem que manter ele, que a igreja tem uma responsabilidade com ele. Ou seja, além, tudo bem que a igreja, ela obviamente possa ter até e tem uma responsabilidade com os seus líderes. Só que os líderes têm que pensar de outra forma. Eu tenho uma responsabilidade como líder de uma igreja. Não é a igreja que tem que me manter. Eu não tenho, o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro que existia, que ele buscava trabalhar para se manter, aquela coisa toda, para realmente dar exemplo para os outros. Então, gente, hoje você vê que, infelizmente, a questão, por exemplo, Deus, ele edificou a igreja. Você vai ver lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que Deus deu para a igreja pastores, Deus líderes para a igreja, né? Profetas. Então, o que acontece? Apóstolos, etc., evangelista. Deus deu para a igreja. Ou seja, você está a serviço da igreja. Pastores, vocês estão a serviço da igreja. Não é a igreja a seu serviço. Você deve servir a igreja. Você não pode colocar a igreja, tipo, a igreja tem que me servir, não. Eu sirvo a igreja. Você se colocou como servo de Deus, como servo da igreja. Isso é a prioridade. Você foi que se projetou, você decidiu, Deus te escolheu, você aceitou. Então, isso é muito complicado, porque nós vemos, assim, pessoas, né, muitas vezes, que são líderes, são pastores,
que não está assim direcionando, muitas vezes os dízimos, as ofertas estão direcionando mais para o seu conforto, mais para suprir as suas necessidades do que as próprias necessidades da igreja. Então, Deus deu para os líderes, para a igreja, Deus deu poder, Deus deu autoridade, Deus tem promessas para a igreja, Deus deu tudo isso. Ali, o que são colhidos também de oferta financeiramente para a igreja, é para a edificação da igreja também. É para o crescimento da igreja, para a expansão da igreja. Então tem líderes que exigem, eu quero 15 mil, eu quero 20 mil. Isso aí está totalmente fora do evangelho. Totalmente fora do evangelho. Tá? Assim eu conheço. De outra parte, obviamente, eu conheço pastores que estudam, muito pelo contrário, né, que não pega nenhum direito da igreja, muito pelo contrário, melhor, não recebe. Tem o seu direito, obviamente, mas não recebe. Muito pelo contrário. Esse dinheiro que ele mesmo investe do seu dízimo, do tiro do seu salário, trabalha fora, se esforça. Eu não digo que todos tenham que ter uma ajuda de custo, acredito muito nisso, acho isso aí muito importante. A presbiteriana mesmo é uma igreja que ela dá um salário para o pastor, né? Tem um salário lá, não sei se é 3 ou 4 salários mínimos, não sei mais ou menos quanto que é. Assim, mas é pré-determinado, não sei se é uns 2 ou 3 salários mínimos. Essa pessoa, ela recebe esse valor, mas ela fica integralmente trabalhando. Carteira assinada, integralmente trabalhando. Então, o presbiteriano, os pastores, eles trabalham, né, 8 horas por dia, tem um tempo dele dedicado para estudo, tem um tempo dele que eles fazem, assim, visitas. Então, isso aí é muito importante, tá? Você realmente tem que entender os dízimos, as ofertas, também é para edificar a igreja, uma ajuda para manter, né? Para edificar também, para construir novas igrejas, para fazer a obra social, que é uma obra assim que Jesus Cristo fez. E o que eu vejo também que muitos líderes, infelizmente, acabam aí cometendo um erro de não investir na obra social, essa obra que é tão importante aí para a igreja. Estamos aqui já 27 minutos, vamos ver se a gente termina. Vamos terminar em 1 hora, tá? O ideal aqui é não passar muito tempo. Vamos lá. Vamos lá para o subtópico 1, que vai dizer a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, nós vamos ter aqui a natureza de Deus, né? No caso, ou melhor, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, qual é a natureza da promessa de Deus para a igreja? É o que nós vamos estudar agora. E ele coloca aqui 3 subtópicos. Primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais, a promessa de revestimento de poder, a promessa, subtópico 3, a promessa espirituais para uma instituição espiritual. Então é bem legal você ter isso aqui sintetizado na sua mente, né? Quais são a natureza das promessas de Deus? Primeiro, os sinais, Deus deu sobrenaturais para a igreja, vamos falar sobre os sinais sobrenaturais. Depois, o revestimento de poder. E depois, as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Eu pesquisei aqui, isso é bem legal, sobre o significado, né, desse termo, né, natureza. O que é natureza? O termo natureza vem do latim piscis, é aquilo que é original. Ou seja, que é uma qualidade essencial. Então, o que é uma qualidade essencial? Natureza, aquilo que é da natureza, aquilo que é uma qualidade essencial. Ou seja, é uma qualidade importante. São qualidades imprescindíveis para a igreja. Então, essa é a natureza da igreja. Então, as promessas do Senhor, ou seja, são inatas. É necessário, é importante, é fundamental. Como e quais são essas promessas? Primeiro, subtópico 1, promessas de sinais sobrenatural. E aqui o autor vai destacar o evangelho, no caso de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20, no caso, que revela, no caso, o chamado, né, a grande comissão. Nesta comissão, 3 palavras se resumem: ide, ensine
e batize. Essa foi a primeira, onde Jesus Cristo, né, reúne os seus discípulos, ele está para ascender aos céus, e ele, interessante, né, ele acabou seu ministério, tá? Finalizou, entre aspas, né, a sua parte, ele está sempre presente, sempre atuando, está em nosso meio, claro, com certeza, mas a sua parte, obviamente, nesse momento aqui, quando ele fala ide ensinar e batizar, ele, nesse caso aqui, ele estava, né, nos seus últimos dias aqui na face da terra. Então ele estava, né, para subir em ascensão aos céus. E ele dá, no caso, para os seus discípulos, né, as suas ordens, suas últimas instruções. Ide, ensinai e batizai. Essa é a nossa função. E nós de continuarmos o ministério do Senhor Jesus. E a igreja tem feito isso, né? A igreja tem ido, ou seja, fazer. E aí nós temos que fazer esse contraste. Você tem ido, você tem feito a sua parte, você tem realizado a obra do Senhor Jesus. Isso aí é um id. Ensine. Você tem ensinado. Aí nós temos que falar, gente, tem que ter o comprometimento com o ensino. E é um ensino verdadeiro, é uma programação ensinar realmente o Evangelho, a palavra de Deus. Porque existe muitos casos por exemplo, como eu já comentei por aqui, sobre a teologia da prosperidade. Gente, teologia da prosperidade é totalmente contra o Evangelho. Não tem nada, você não vê no Evangelho de Jesus Cristo essas igrejas neopentecostais, né? Que, no caso, que promete várias coisas para alcançar a pessoa, para a igreja. Nós temos que alcançar as pessoas para Jesus Cristo. Elas querem atrair as pessoas para dessas pessoas, a teologia da prosperidade, ela prega um evangelho da prosperidade, levando as pessoas que não existe isso, esse evangelho da prosperidade, né? Você não, as promessas de Deus, ela está para além do plano físico, né? Do plano terreno. Lógico que nós vemos assim Deus atuando de diversas formas, tá? Vemos muitas pessoas assim em uma ascensão muito grande, né, do evangelho, começa a crescer realmente, assim, financeiramente acontece, mas a promessa de Deus em si, ela fala de um plano sobrenatural, de um plano terreno. Olha, se Deus pode me curar, Deus pode atuar na minha vida financeira em diversas áreas, Deus pode atuar em todas as nossas vidas financeiras. A grande questão é que muitas pessoas essa teologia da prosperidade traz muitas decepções com o evangelho, porque as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar, porque é um evangelho mentiroso, um evangelho de barganha. Os líderes dessa teologia alcançam os objetivos deles, que é o objetivo financeiro, mas as pessoas muitas vezes que são atraídas, que são enganadas, não conseguem o seu objetivo, né? Acaba dando seu carro, acaba dando seu apartamento, bem pela fé que se você dá o seu carro, dá seu apartamento, dá sua casa, Deus vai fazer acontecer, você tem que ter fé, você tem que entregar. Você não vê nada disso no Evangelho de Jesus Cristo pedindo, muito pelo contrário. Você não vê Jesus Cristo pedindo, você vê Jesus Cristo fazendo, realizando, doando. Então isso aí realmente causou assim muito escândalo e infelizmente ainda causa muito escândalo porque até os dias de hoje isso aí acontece. Aí o final da frase vai dizer, portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Então nós temos que, obviamente, vivenciar essa obra da evangelização. Essa obra da promessa da evangelização começou lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, né? Versículo 15. Então essa obra da evangelização é muito importante, mas o evangelho verdadeiro, genuíno, sem mentira, sem farsa. Quando você vê o evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fala no seu evangelho? No capítulo 10 de Mateus, Jesus Cristo fala que vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, pessoas dentro da igreja vão se levantar contra vocês, pessoas no mundo secular. Então, a gente tem que pregar o evangelho genuíno para quê? Quando a gente pregamos o evangelho genuíno, nós estamos preparando as pessoas. Porque aí tem muitas pessoas que estão decepcionadas com o evangelho. Porque entraram no evangelho achando que ia ser uma mil maravilha,
que ali ia haver muito amor, que ali ia haver união. A igreja de Cristo era para ser muito isso. E tem muito disso também. Mas há momentos em que ocorrem muitas situações que nos trazem decepções. Quantas decepções eu já vivi no Evangelho? Quantas? A última decepção que eu passei agora, assim, a decepção que a gente fala, gente, não é querendo ser melhor do que ninguém, não é tipo assim, é porque a gente, de certa forma, quando você tem por exemplo, você acontece algo negativo de uma pessoa contra você que você tem com tanto respeito, com tanto carinho, você tipo assim, é aquele baque, né? Aquela coisa assim, inesperada, realmente, isso acontece. E foi quando eu escrevi meu livro Casamento e Família, restaurando o projeto original, que é um tema assim de extrema relevância, que não foi algo que eu quis escrever um livro, não foi para a minha glória, não foi para dizer que eu sou escritor, mas pelo contrário, não preciso disso. Pelo contrário, isso me dá, escrever me deu foi muito trabalho, ainda tem um outro trabalho também, né, de ficar divulgando, de ficar propagando, isso aí para mim é trabalho, gente, isso não é status não, não é posição não. E quando eu fiz esse livro, eu pedi para um pastor para fazer o meu prefácio. E esse pastor, sabe, foi passando uns meses, esse pastor nada de fazer, nada de fazer, nada de fazer. E eu fiquei assim, e no final ele não fez, sabe? E eu fiquei muito decepcionado com esse pastor, porque eu tinha esse pastor como eu pensava que ele era realmente um homem de Deus, sabe? E era um homem de Deus. Só que, tipo assim, ele se corrompeu, né? Uma pessoa se corrompeu. Aí a pessoa veio falar pra mim que não teve tempo de fazer o prefácio. Ora, se ele não tivesse tempo para fazer o prefácio, ele obviamente queria chegar para mim e falar antecipadamente, eu estou na correria e tal, não vai ter como eu fazer o seu prefácio e tal. E aí eu entendi que, na verdade, essa pessoa, porque ele se tornou famoso, né, porque, entre aspas, se tornou conhecido, uma pessoa de renome, ele provavelmente estava achando que eu queria usar o nome dele para... na verdade, eu estava achando que eu estava dando honra para essa pessoa, né? Eu achei que eu estava dando uma honra para ele, no caso, fazer o prefácio do meu livro, ainda mais de um tema tão importante, que é casamento e família, que trata do projeto original de casamento e família. Então, tipo assim, foi decepcionante para mim demais, nossa, assim, incrível. Então, assim, nesse mundo a gente vai ter muitas decepções, vamos ter pessoas que gente, né, de lá para cá, desde a minha caminhada até o dia de hoje, quantas situações assim de pessoas que era a minha inspiração assim no início, sabe, que tu olha assim, puxa, crente, verdade e tal, que sabe, aquela pessoa assim que era teu exemplo, aí tu tem um baque, um choque quando você vê a realidade que ali é pura aparência, sabe? São pessoas secas, pessoas vazias, pessoas sem amor, pessoas que lideram. Incrível, gente, como é que pode você liderar, você pastorear, você não sentir amor pelos seus liderados? Mas, infelizmente, isso acontece e tem muitos líderes que agem dessa forma, infelizmente. Vamos lá para o subtópico 2, as promessas de revestimento de poder. Aí, aqui está falando, vai citar o versículo, no caso, que diz assim, ó, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso aqui é uma promessa de Deus, um revestimento de poder. A Igreja de Cristo, ela já é poderosa e ela recebe o revestimento de poder. E no caso aqui está destacando muito a questão da promessa do batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que esse batismo com o Espírito Santo? No caso, é o que capacita para o crente para transmitir as boas novas de salvação. Que vai destacar o texto principal, que eu acredito que seja o principal, é esse destaque aqui. No caso aqui, esse recebimento de poder, né? Esse poder que Jesus Cristo dá, que é esse revestimento para propagar o Evangelho. Tá? E assim, a igreja, por exemplo, presbiteriana, e outras igrejas também, elas não acreditam que o revestimento de poder foi só para aqueles discípulos. E nós, como pentecostais, assembleianos,
e também outras denominações que são pentecostais, nós acreditamos que o revestimento de poder que foi prometido ali para os seus discípulos, né? Jesus Cristo vai em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e vai falar e trazer essa expressão, né? Vocês serão revestidos de poder. Aí nós cremos que essa palavra é para a igreja. Aí, no caso, a igreja presbiteriana e outras igrejas, né, também, que não são pentecostais, acreditam que esse revestimento de poder foi só para aquele pessoal, para aqueles discípulos, no caso, daquela época. Não. Para a igreja daquela época, no caso, não foi só, não somente para os discípulos, né? Mas para os apóstolos. Mas eles acreditam até que não foi só dado aos apóstolos. Eles acreditam que foi dado para a igreja em si. Até você vê Estevão ali, foi revestido também de poder, fazia coisas maravilhosas. E Estevão não era, né, apóstolo. Então eles acreditam que realmente foi dado para a igreja, mas para a igreja daquela época, né, para aquele período. Isso não existe. O revestimento de poder que Deus dá para a igreja é para os dias atuais, é profecia, revelação, visão, dons de curar. Então você tem que ir lá em Coríntios, se eu não estou enganado, a partir do versículo 12, você vai ter lá os poderes, capítulo 12, aí depois volta também, aí pula o capítulo 12, no capítulo 13 você vai ter lá, no caso vai falar sobre o dom do amor, que esse é o principal, aí você vai ter, voltando de novo, no capítulo, você pode ler que é importante na verdade, no versículo 12, 13 e 14. Então os dons que vai falar sobre os dons espirituais. Então isso aí é muito importante, os dons espirituais. Infelizmente nós estamos hoje vivendo uma igreja que está numa decadência espiritual muito grande, gente. A gente hoje vê a dificuldade das pessoas. Aí eu vou falar da nossa realidade, Rio de Janeiro. Eu não posso falar da realidade, sabe, de uma forma global, porque eu não conheço, por exemplo, na África mesmo, o evangelho lá, os poderes pelo que eu já vi, os acontecimentos, tem muitos acontecimentos lá sobrenaturais dos nossos irmãos lá no continente africano. Aqui no Brasil, eu posso falar da nossa realidade, eu não posso falar também, eu não conheço toda a igreja do mundo inteiro, então eu não sei. Mas eu sei que aqui no nossa realidade local, Rio de Janeiro mesmo, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a igreja está em decadência. Né? A gente vê, por exemplo, quando na época que eu me converti, eu via a Igreja Deus e Amor, que é uma igreja pentecostal, oriunda também da Assembleia de Deus. Essa denominação Deus e Amor, os irmãos de lá realizavam milagres extraordinários. Hoje você não vê mais isso. Você vai na igreja Assembleia de Deus, milagres maravilhosos, coisas tremendas mesmo. E você não vê mais esses milagres. Aí eu estou falando da nossa realidade. Tá? De repente, no interior do Rio de Janeiro, e é lógico que existem algumas igrejas que, sim, que ainda tem os dons espirituais, mas realmente nós estamos vendo que hoje é difícil você ver profecia, revelação, visão. Agora, o que adianta eu saber disso e não fazer nada? Né? O importante é dizer que o Deus que operou na vida da igreja e cooperou aqui no Brasil, nesses anos, milhões de milagres foi feito pela vida dos irmãos, revelação, visão, etc. O mesmo Deus, ele quer usar essa geração atual. O mesmo Deus quer operar. Então, isso não depende de nós. A promessa está feita para a igreja. Nós temos que tomar posse dessa promessa. Nós temos que rever nossos conceitos e tomar posse dessa promessa. Vamos lá. Subtópico D3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Isso aqui é importante notar que a Igreja de Cristo, existe vários institutos, né? Nós somos uma instituição espiritual. É diferente, sabe? De uma escola, diferente de uma ONG, diferente de um clube, totalmente. A Igreja de Cristo, a igreja verdadeira, eu estou falando de uma igreja verdadeira, a Igreja de Cristo, que tem muitas igrejas aí que parece que se tornaram um clube, mas a igreja verdadeira, a Igreja de Cristo, ela é uma instituição espiritual. E diz o texto, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente por Cristo. Por isso, a natureza, qual é a natureza? A natureza das promessas para a igreja
é primeiramente espiritual. Então é isso que eu estava dizendo, né? Muitas pessoas elas né, vêm para a igreja com a promessa de que vai receber um carro novo, promessa disso, promessa de cura, promessa... Gente, a primeira promessa que nós temos, que tem que ter em nosso coração, são as promessas espirituais. Se você for ver lá no caso de Efésios, no capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai trazer uma mensagem ali tremenda, a mensagem do apóstolo Paulo. Primeiramente, ele é uma mensagem espiritual. Ele vai dizer que Deus abençoou a igreja, vos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, Deus abençoou a igreja com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, o apóstolo Paulo, ele frisava muito essa questão, né, da espiritualidade da igreja, das bênçãos espirituais. E parece que as pessoas, né, propagam mais as bênçãos, ou as promessas materiais do que promessas espirituais. As promessas, infelizmente, as promessas materiais, elas estão, assim, infelizmente, sendo propagadas por muitos líderes acima das bênçãos espirituais. Então, nós somos abençoados com bênçãos espirituais. A maior promessa que me firma, a melhor promessa que me firma no Evangelho, que contribui para o Evangelho, é a esperança realmente de um dia, quando partir daqui, na minha vida espiritual, eu ia encontrar com Jesus, sabe? A maior promessa que tem para mim é isso. Eu corro atrás, eu trabalho, claro, a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, mas isso não está no meu objetivo. Eu não preciso, Deus vai fazendo, sabe? Eu não fico colocando Deus contra a parede, nem dizendo que Deus tem que fazer isso, isso e isso por mim materialmente. No meu material eu corro atrás, tá? Meu material eu corro atrás. Sabendo que Deus, obviamente, que Ele está conosco, a gente vai fazer a nossa parte, vai trabalhar, Ele tem tudo para nos fazer prosperar, ok? Mas, o que me firma na igreja, eu nunca fui para a igreja para receber bênçãos espirituais, ou melhor, materiais, por causa de, não, eu vou para a igreja, eu sou cristão, porque eu creio em Cristo, eu creio em Jesus, eu creio na vida eterna. Eu estou firmado nas promessas de Deus, estou firmado de que um dia eu estarei, no caso, tendo um encontro com Deus. Essas promessas que nós temos que guardar para a nossa vida, ok? Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. É o último capítulo, né? Capítulo 16 de Mateus é o último capítulo. São as palavras finais do Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja é uma palavra bastante conhecida, né? Todos nós conhecemos. Eclésia, né? Eclésia. É um termo que se remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino, no caso, ativamente do reino de Deus. Só que a palavra eclésia, né, eu já li algumas traduções da palavra eclésia, ou desse termo eclésia, que está falando, no caso, né, palavra grega eclésia, que significa igreja, que significa chamados para fora. Você foi chamado para fora. Você foi chamado para viver uma vida diferenciada. Você foi chamado para ter um compromisso com Deus. Então, todas as pessoas que fazem parte da igreja foram chamadas para fora, para viver em santidade, para fora desse mundo de pecado, desse mundo que vive, né, na perversão sexual, esse mundo que vive onde as pessoas vivem, né, segundo as suas concupiscências, os seus desejos malignos e etc. e tal. Nós somos chamados para ser parte dessa igreja. Nós somos pessoas chamadas, tiradas desse mundo, né? Aí diz, a noiva de Cristo. Assim como uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, nós temos promessas espirituais, ok? É uma instituição espiritual e tem promessas espirituais para serem confirmadas no mundo. Ou seja,
essas promessas de Deus espirituais de Cristo, elas me confirmam como igreja nesse mundo. A igreja, assim, as pessoas vão identificar principalmente uma igreja de acordo com de acordo com as ações espirituais que tem nessa igreja. Você vê que realmente você vai para a igreja, tem uma ação sobrenatural. A igreja que é a igreja, você sente, né, uma presença assim maravilhosa. É tão bom quando você entra, né, numa igreja, você sente a presença de Deus. É tão bom quando eu ouço as pessoas dizer, olha, eu fui para aquela igreja ali, no momento do louvor e da adoração, eu senti algo, eu senti a presença de Deus. E aí eu não estou falando só de emoção, eu estou falando de presença mesmo, porque nós realmente que somos cristãos, nós sabemos quando nós temos a presença e quando nós temos simplesmente a emoção. Não, é a presença mesmo do Espírito Santo de Deus. Aquela presença que nos conforta, que nos alegra. A igreja de Cristo, gente, sem a presença de Deus, não é igreja. Tem que ter a presença de Deus. Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele, sabe, tem muitas pessoas, muitas igrejas, na verdade, que deixaram de ser igreja. Já não tem mais a presença, porque o líder faz tudo. Ele faz tudo independentemente, né, do Espírito Santo de Deus. E aí, né, ele que toma as decisões, ele que guia, é tudo muito racional, sabe? E não é assim. Nós temos que buscar a espiritualidade. Vamos lá. O tópico 2 diz as promessas de Deus para a igreja. Então, quais são as promessas de Deus para a igreja? A primeira promessa é a promessa de vida eterna. Subtópico 1 diz a promessa de vida eterna. A segunda promessa para a igreja, no caso, é a promessa de poder. A terceira promessa, no caso, é a promessa de glorificação do nosso corpo. Então, nós temos aqui, obviamente, gente, que tem várias promessas, tem inúmeras promessas para a igreja. Isso tem inúmeras promessas. Mas, sintetizando as principais promessas aqui, nesse subtópico, nesse tópico 3, no caso, o autor colocou as 3 principais promessas aqui para a igreja. São inúmeras promessas, centenas. Não tem como falar, assim, especificamente de todas as promessas. Mas as promessas para a igreja, as principais, é a promessa de vida eterna, não é isso? A promessa de poder e a promessa de glorificação. Então, nós, como o corpo de Cristo, Deus nos deu a promessa de vida eterna. E essa promessa, gente, que promessa maior do que essa? Será que existe alguma promessa no mundo, né, que seja superior a essa promessa? Promessa de vida eterna. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, quando Jesus ele estabeleceu a grande comissão, ele dá essa grande promessa, a promessa de salvação em Cristo. Então, nós temos que propagar, no caso, essas promessas de Deus para a igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós, né, saímos às ruas para evangelizar, nos cultos, nós temos que propagar, né, caso essa promessa, que a promessa ela é para todos, né? Aqui vai dizer o texto que essa promessa ela é para todos aquele que nele crê. Então Jesus Cristo ele vai falar assim, né? Ide ao mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Nós temos que pregar realmente a salvação em Cristo Jesus, que diz respeito aí, no caso, à vida eterna. E você tem que acreditar, né? Primeiramente, o primeiro passo é realmente acreditar na vida, né? Acreditar que Jesus Cristo, que através dele nós somos salvos, ok? Então, a promessa de vida eterna. A segunda promessa, no caso, é promessa de poder, ok? Então, nós somos instrumentos vivos nas mãos do Senhor Jesus. E Deus, ele quer, como diz aqui o texto, realizar milagres, né, através de nós. E como instrumentos, Deus quer confirmar, através de nós, né, o seu poder, a sua autoridade, a igreja. Deus, irmãos, nós somos instrumentos de Deus. Então não fique esperando que uma pessoa vai ser usada por Deus, ou outro, ou ela, ou adolescente, ou outro irmão, não, isso aqui é para o irmão, não. Eu sou um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus, tá ok?
Então, nós somos instrumentos do Deus vivo. E Ele quer nos usar para realizar os milagres e os sinais, para que só através disso que a sua igreja, né, que a sua palavra, ela vai confirmar. Ok? Então, é muito importante isso aí. Então, vamos lá. Promessa de glorificação. Essa promessa nós já falamos, né? Uma promessa de glorificação. Outra promessa, assim, muito especial. Tu imagina, irmãos, você ter o seu corpo glorificado. Seu corpo ele vai ser glorificado. Nosso corpo será glorificado. Aqueles que permanecer até o fim. Mas temos que permanecer até o fim, ok? Muitas pessoas, elas, infelizmente, quando vai para a faculdade, quando se envolve com os amigos seculares, e etc e tal, acaba, na verdade, enfraquecendo na fé, enfraquecendo nas convicções, sabe? Se afastando completamente de Deus. Isso aí é muito triste, irmãos. Muito triste. E é interessante você notar pessoas que viveram os sinais de Deus, foram usadas por Deus, pessoas que foram instrumentos de Deus, pessoas que realizaram milagres, pessoas que, sabe, fizeram coisas tremendas, foram instrumentos de Deus e acabaram perdendo aí a esperança nas promessas de Deus, da glorificação do seu corpo, onde o próprio Deus, ele dá os sinais, como lemos aqui, dá os sinais para confirmar a sua promessa. Os sinais de Deus confirmam as suas promessas, confirmam o quanto é verdadeiro a sua, como se diz, o quanto é verdadeiro as suas promessas para a igreja, através dos sinais. E muitas pessoas já vivenciaram coisas tremendas e acabaram se esquecendo desses sinais. Ou melhor, acabaram, né, enfraquecendo na fé e desistindo do evangelho. Não é verdade? Vamos lá, existem muitas situações que nós podemos comentar aqui, que enfraqueceram a fé, às vezes acontece no plano espiritual, as pessoas acabam perdendo essa esperança em Deus, nas promessas de Deus. Existe a situação de muitas pessoas que acabaram também perdendo a fé de um modo assim coletivo também. Por exemplo, você vê, por exemplo, os acontecimentos como, por exemplo, livros, né? Você vê livros que foram escritos por ateus que, sabe, que abalaram o mundo. Como, por exemplo, a teoria, né, da evolução das espécies, mais conhecido, né? Como que na verdade esse não é o título verdadeiro, mas até o livro que trata da teoria da evolução das espécies, na época que foi lançado, isso abalou o mundo cristão. Abalou mesmo o mundo cristão. Charles Darwin era um naturalista, ou seja, geralmente os naturalistas, obviamente, eles são pessoas ateus, eles creem que somos apenas pessoas naturais, somos animais, e nós vamos nós evoluímos, chegamos aí ao que nós somos hoje devido à evolução das espécies, como os outros animais, nós vamos morrer, e acabou. E tipo assim, não sou contra o que Charles Darwin escreveu, eu tenho que respeitar as pessoas nas suas, no seu pensamento, nas suas teorias, se ele está sendo verdadeiro naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala. Quem sou eu para questionar isso? Tá? Então nós temos que ter a nossa convicção em Deus. Nós temos que, gente, nós não podemos ser abalados por essas coisas. É igual na guerra, na primeira, a segunda guerra mundial, então, ela abalou também milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos da América, a Europa. E aí começou a decadência, para você ter uma ideia, a decadência espiritual que nós vemos hoje na Europa e nos Estados Unidos. Claro que tem assim, uma sequência, mas o abalo assim, para criar uma decadência assim, gigante mesmo, um abismo mesmo, foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Okay? Teve a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial realmente teve um impacto assim, de forma alarmante, onde milhões de pessoas, assim, incrível, né? Como essas coisas assim abalam a fé das pessoas, a sua vida com Deus. Aí teve toda uma ideologia daquele período que abalou também, que era a pós-guerra, que foi o desenvolvimento, o crescimento, a ascensão, né, dos Estados Unidos, da Europa. Os países querendo crescer, as pessoas começaram a focar
a industrialização, o material. Então, várias situações assim que acabaram abalando a fé dessas pessoas e elas acabaram se distanciando de Deus. Então, aqui eu vou resumir esse tópico 3, porque já acabou o nosso tempo. E o tópico 3 vai dizer as condições para viver as promessas de Deus. Então, quais são? Né, gente? É muito bom falar de poder, é muito bom falar das promessas de Deus, é muito bom saber que o nosso corpo vai ser glorificado, mas existem as condições para viver o poder de Deus e para viver, ou seja, as promessas de Deus, tanto de poder quanto a de glorificação, né, no plano do nosso corpo, né? Então, existe as condições, não é de qualquer jeito. Tem muitos crentes que hoje, então, está demais. Querem viver a sua vida de qualquer forma, querem ter uma conduta aí, sabe, que está totalmente contradizendo o evangelho. Isso tem muito, tem pessoas, tem cantores, tem líderes, tem membros da igreja que estão vivendo de qualquer jeito. E não é assim. Existem condições para viver as promessas de Deus. Então, isso aí é muito importante. A primeira condição é preciso crer. A segunda condição é preciso ser fiel. E a terceira condição é preciso obedecer. Então, tem pessoas que creem, mas, como diz aqui no subtópico 2, mas não é fiel. Fiel completamente a Deus. Tá? Então, existem pessoas que crê, mas não obedece. Então, você vê várias situações, por exemplo, um dos exemplos mais dramáticos, mais conhecidos aí, no caso que vai falar aqui, que nesse caso, que desobedeceu a Deus e não viveu as promessas de Deus, foi Saul, né? Um dos casos mais, se eu não estou enganado, isso está, vai até citar aqui na revista, se eu não estou enganado, 1 Samuel, capítulo 15, onde você vê que Saul, ele não obedece a Deus, e o profeta vai dizer, Samuel vai dizer para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus, ele quer que você obedeça a sua palavra, tá, gente? E tem muitas pessoas assim, né, como eu já falei, que parece que está viajando. Prega aí, tem pregadores aí, contradizendo a palavra de Deus e parece até que está sendo obediente, né? Parece até que, olha, quer se colocar. Gente, por quê? Quando você, quando você, uma pessoa se coloca, né, como presbítero, como missionário, como pregador, como ensinador da palavra, gente, você é um exemplo. Você está se colocando como um exemplo. Não tem como uma pessoa ministrar uma aula se ela não é exemplo. Quer pregar e não é exemplo. Quer ensinar e não é exemplo. Ué, você tem que vivenciar os mandamentos. Então tem muitas pessoas aí divorciadas, tem muitas pessoas aí com família destruídas, tem muitas pessoas aí que eu estou falando que elas mesmas destruíram. Tem muitas pessoas aí que não vivem o evangelho de Jesus e querem viver as promessas de Jesus. E muitos aceitam essas pessoas ministrando nas suas igrejas. Isso aí é um péssimo exemplo, isso é um erro gravíssimo. Tá? Então, quero agradecer a todos que vocês possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, vivenciar isso, colocar a palavra de Deus em obra e que essa lição, irmãos, eu acho que essa lição é uma das coisas mais importantes, para além da questão das promessas de Deus, que é importante para trazer assim esperança para nós, para os nossos alunos, para nossos familiares, para nossas vidas. Para além disso, a gente tem que ter responsabilidade com o Evangelho, porque a situação está muito complicada. Nós temos acho que assim, uma das partes muito importantes que nós tratamos aqui é sobre a evangelização. E a evangelização para a evangelização, para alcançarmos pessoas, é muito importante que nós venhamos ter uma vida realmente centrada no Evangelho. Deus quer que nós vivenciamos a nossa palavra. Deus quer que nós venhamos obedecer a sua palavra. Várias coisas vão acontecer na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para nos fazer contrariar a palavra de Deus. E é por isso que os mandamentos existem. Se fosse fácil obedecer, se fosse fácil vivenciar, praticar, nem seriam mandamentos, porque o mandamento, se você ver, por exemplo, ali tem escrito honra para os filhos, Êxodo capítulo 20, que tem um decálogo,
Ele diz para os filhos honrarem seus pais. Isso não é um processo natural. Por isso que está escrito. Você não vê, por exemplo, o processo natural é uma mãe amar seus filhos. Então você não vê lá escrito que a mãe ame seus filhos. Por quê? Não tem esse mandamento, porque não é necessário. Então, quando tem mandamento, é porque é algo que realmente não é algo que nós viemos vivenciar naturalmente, de uma forma geral, ok? Que obviamente que existem suas exceções. Então, é preciso nós obedecer. Haverá momentos que vai contrariar. Haverá momentos que vai dar vontade de você desonrar seu pai, desonrar sua mãe. É por isso que existe o mandamento: honrará teu pai e tua mãe. Opa, quando vier alguma coisa assim que vem para mim, né, com raiva do meu pai, ou seja lá, alguma coisa assim, que ele despertou algum sentimento negativo, eu tenho que refrear, opa, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Então, no momento que eu envergonho meu pai, que eu xingo meu pai, que eu grito, que eu falo alto, que eu, sabe, tudo isso aí eu estou desonrando, então é por isso que é importante, né? E aí vamos levar para todas as áreas de nossos relacionamentos, ok? Então, Deus abençoe, que Deus possa você crescer cada vez mais, que a sua aula amanhã, né, na Escola Bíblica Dominical, seja uma bênção para a glória do Senhor Jesus.